Nós vamos ler o texto bíblico em Mateus 28, versos de 1 a 10. Mesmo assentados, com toda a reverência ao texto bíblico de Mateus, este evangelho tão precioso deixado para alimentar a nossa fé. Mateus 28, de 1 a 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui, lembre, Jesus morreu na sexta-feira, e aqui o sábado começou na sexta-feira, terminou esse movimento termina às 6 horas daquele dia, e no domingo pela manhã, logo bem cedinho, elas vão ao sepulcro. Então todo aquele findar do sábado, passar daquela noite do sábado do judeu, elas vão ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E não era para menos, os soldados que estavam ali viram tudo acontecer, e os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Outras palavras, eles desmaiaram de medo. Igual eu quando tomo injeção. Agora eu sou corajoso, posso tomar injeção à vontade. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, e de avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Benditas palavras do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós temos em nossas mãos, o relato de Mateus sobre a ressurreição de Jesus, não sei se vocês conseguem perceber, ele está justamente bem no finalzinho do Evangelho. Nós não temos outras descrições, como de Lucas, como não fala dos discípulos de Emaús, não fala daqueles encontros de Jesus com seus apóstolos. Mateus parece deixar este evento da ressurreição como um clímax do seu evangelho. É o evangelho do reino. É o evangelho que nos apresenta um modelo de vida baseado numa concepção da realidade que considera que existe o reino de Deus. E que aqueles que confiam em Jesus, que entregam a vida a Jesus, os cristãos bíblicos, verdadeiramente quebrantados, são pessoas que vivem para esse reino. Mateus vem caminhando com seu evangelho a chegar ao clímax, e para mim o clímax do evangelho é justamente os versos 18 a 20. Quando nós temos Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide pregai, fazei discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para Mateus, a vida do crente é vida de serviço. É vida de entrega, como vocês cantaram. Por causa do amor de Deus por nós. Se você não conhece essas histórias, não sabe o que significa isso, deixa eu resumir para você. Talvez alguém pela internet não entenda ainda isso.
Talvez até alguém hoje aqui, o que é isso que os cristãos dizem que eles creem em Cristo? Nós cremos que quando Ele morreu na cruz, Ele abriu este espaço, esse contato entre nós e o nosso Criador, um Deus real, não um Deus inventado, um Deus que existia antes de nós, que criou todas as coisas. Mas quando o homem vive e ele se afasta de Deus, esse Deus vai buscá-lo através de Jesus. E confiar então em entregar a vida a Cristo é confiar que a morte e a ressurreição dele é a obra de resgate, que faz você viver para uma realidade diferente. As pessoas, elas vivem para realidades deste mundo. Cristãos bíblicos vivem neste mundo para uma realidade muito além. Nós cremos na vida eterna. Nós cremos que Cristo está vivo mesmo. E que Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E que ser um discípulo de Jesus é viver uma vida de olho na eternidade, preparando-se para a volta do Senhor. Então, eu quero com essas palavras introduzir a você, nesta mensagem, nesse texto que está diante de nós, dizendo o seguinte, que Mateus entendia então, que uma consciência da ressurreição era muito importante para definir a maneira como os crentes iriam viver a partir dali. Que era necessário entender o significado da ressurreição, porque a ressurreição não é só uma história do passado, a ressurreição tem um efeito cósmico e um efeito na sua vida, porque ali Deus anulou o poder da morte, e quando você crê em Cristo, este poder da morte que te separa de Deus, também é anulado na sua vida. Então Mateus deixa aqui uma lição, a ressurreição é uma consciência que devemos ter para uma vida ressurreta, para uma vida debaixo do reino. Por isso, desde o início lá do seu evangelho, ele diz, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Então, irmão, dito isso, eu só quero convencê-lo a pensar numa coisa esta noite. O que a ressurreição de Cristo deve implicar na minha vida? De que maneira a ressurreição de Jesus Cristo influenciará o meu modo de viver? Há muitas coisas que dizer sobre esse tema, sobre essa pergunta. Mas nós vamos pegar algumas respostas nesse texto que nós vimos aqui. Se você puder voltar para o texto, deixa a sua Bíblia aberta, volte lá para o texto. E você perceberá que, assim que as mulheres chegaram ao sepulcro, elas encontraram o anjo. E você perceberá que o anjo tinha uma mensagem para elas que não era uma mensagem para os guardas. Os guardas que estavam vigiando o sepulcro, os principais fariseus, os principais lideranças religiosas pediram para as autoridades, põe guarda lá, porque vão tentar roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou. É curioso que esses homens lembraram que Jesus disse que ia ressuscitar. As mulheres não tinham lembrado até aquela hora. Aí os guardas estão lá, só que quando o anjo chega, eles ficam com medo. E eles de medo desmaiam. A mensagem não era para eles, a mensagem era para as mulheres, que elas também ficaram com medo. Mas logo, para essas mulheres, o anjo diz, não temas. E para ficar claro para você, se você puder abrir, não temais, são várias mulheres, não temais. Olha aí o verso de número 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais. Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui.
ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Entrem aqui. Eu sei que vocês viram a crucificação de Jesus. A crucificação é um fato real. Ele realmente foi crucificado. Ele realmente foi carregado e colocado naquela tumba, naquele sepulcro. Isso realmente aconteceu. E eu sei que vocês sabem disso, por isso vocês vieram aqui. Vocês vieram para ver um homem morto. Mas ele não está morto, ele ressuscitou. Entrem aqui, venham ver onde ele jazia, onde estava o seu corpo. Meus irmãos, era necessário que essas mulheres tivessem consciência da ressurreição, antes de qualquer coisa. A consciência da ressurreição rompe uma prisão da alma. Rompe a prisão da alma, que é o medo de viver para Cristo. Tem gente que tem medo de viver para Cristo. Tem gente que tem medo de tomar a decisão por Cristo. Tem gente que tem medo de escolher dar prioridade a Cristo. Por isso vivem, como a Bíblia diz, cocheando entre dois caminhos, um pé lá, um pé cá. Sem pecar pelo caminho, como diz o reverendo Roberto Brasileiro. Um pé lá, um pé cá. Ele é mineiro, hein, gente? Um pé lá, um pé cá, sem pecar pelo caminho, né? Às vezes andando num caminho, às vezes andando em outro, tentando se assegurar com suas próprias mãos nesta vida. Isso é buscar na morte, isso é buscar no túmulo. Não tenham medo, Jesus vive. Sabe, irmãos, o que isso deve significar para nós? Deve significar para nós realmente crer no que ele disse no verso de número 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Implica que se você escolher o caminho de Cristo, se você tomar uma decisão séria de mudar a sua vida, convergindo a sua vida para Jesus Cristo, você terá feito a escolha do real. A grande luta do Evangelho nesses dias é que pregar o Evangelho é falar ao mundo que existe um Deus e que em Jesus Cristo Ele quer governar a sua vida. Quando a pessoa recebe essa palavra, ela crê, a consciência da ressurreição vai dizer: eu estou no caminho certo. Porque se Cristo ressuscitou, meus amados irmãos, se Cristo ressuscitou, nós fizemos a melhor escolha. Nós fizemos a escolha certa. É isso que ele está dizendo. Não precisamos ter medo de tomar a decisão por Cristo. Eu não consigo entender. Sinceramente, não consigo entender. Como é que cristãos que ouvem esta mensagem ainda estão tendo dúvidas por decidir-se de entregar realmente a vida a Jesus Cristo? Porque ainda trabalham para seus reinos pessoais, porque não abriram mão disto, porque não fizeram aquilo que Jesus disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, irmãos. Meus irmãos, quando qualquer um de nós decidir que irá viver o plano de vida que Deus tem, colocando o reino como prioridade, conforme disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus. Quando qualquer um de nós decidisse por abandonar tudo para servir a Cristo, quando alguém ainda que parecendo loucura para os homens, decidir mudar radicalmente o seu estilo de vida, para viver uma vida que agrade a Deus, decidir deixar gostos pessoais para agradar a Deus, decidir mudar de vida para entregar a vida a Cristo, eu quero garantir uma coisa para você: quando você decidir isto, você tomou uma decisão baseada numa realidade: a crucificação e a ressurreição de Jesus.
a realidade de um reino. A palavra de Deus garante que se você tomar essa decisão, você não precisa temer. As mulheres, irmãos, ficaram com uma mistura no seu coração. O texto diz assim, lá no verso de número 8, tomadas de medo, mas cheias de grande alegria. A consciência da ressurreição, do que significa o Cristo ressurreto, foi invadindo o coração delas. Elas foram se enchendo de vigor. A sua fé foi sendo aos poucos revigorada. Elas foram sendo transformadas. Você não vê elas perguntando, será que vão acreditar em nós? Elas saíram correndo apressadamente. Ah, meus irmãos, a consciência do significado da ressurreição te livrará do temor de viver para Deus, romperá essa prisão que impede você de mergulhar de cabeça em servir ao Senhor. Eu sei que você tem muitos projetos pessoais. Olhe para o alto. Abra mão dos seus projetos pessoais. Diga para Deus lhe dar projetos. Peça para Deus lhe dar novos projetos pessoais. Pode ser até esses mesmos que você já tem. Mas eles são baseados numa vida ressurreta. Tudo que estiver à sua mão e ao seu redor terá um novo significado. Será baseado numa vida que foi entregue ao Senhor. Não tenha medo. O Senhor promete estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, Márcia estava próximo, quando ela comentou conosco sobre sua vida familiar e sobre os problemas que estava vivendo. Eu tive a oportunidade de dizer para ela, se você for fazer as coisas do jeito de Deus, não tenha medo, vai dar tudo certo. Não estou enganando ninguém. Estou falando o que Deus nos diz. Estarei convosco. Não temais. Não tenha medo de tomar a decisão certa. Tenha convicção desse Cristo vivo do seu lado. Aleluia. Voltaram a ser presbiterianos. Aleluia. Amém. Agora vocês já estão começando a... Eu quero um presbiteriano vivo na minha igreja. Na minha não, na igreja do Senhor. Eu não quero ter igreja nenhuma. Eu sou ovelha do Senhor. Meus irmãos, a consciência do que significa essa ressurreição, da historicidade, elas entraram dentro do sepulcro e não tinha nada lá. E nós temos 4 evangelistas que escreveram em épocas diferentes e todos eles estão dizendo o quê? No sepulcro não tinha nada. E algumas pessoas dizem, inventaram essa história. Você pode acreditar na história que você quiser. Os judeus fizeram exatamente isso. Falaram que os discípulos inventaram a ressurreição. Mas sabe como é que foi? Subornaram os guardas. Você pode acreditar na história que você quiser. Mas se você entregar a sua vida a Cristo, sabe essa igreja de Cristo, que começou com 12 homens, 12 não, né? 12 menos 1, né? Porque um não creu, duvidou, foi embora. Começou com aqueles pescadores. Esta igreja passou por 2000 anos de história. E os cristãos foram as pessoas mais perseguidas por causa de sua fé em toda a história. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que dói no coração dizer.
a perseguição no século XX foi maior que em toda a história. E atualmente, os cristãos são o grupo religioso mais perseguido no mundo. Mas diz para mim, a igreja acabou? Não. Por quê? Porque toda a autoridade foi dada a Cristo. Consciência da ressurreição será a motivação eficaz para uma vida missionária. Nós temos uma missão a cumprir nesse mundo. É falar da ressurreição para todo mundo. E de fazer discípulos. Veja o anjo. O anjo chega para as mulheres. Ele, vocês viram? Está vazio, não está? Gente, o anjo não falou assim. Isso eu estou interpretando para ficar mais fácil de entender. O anjo deve ter falado com a voz bem bonita, não rouca. Verso 7. Depois ele disse: ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. O ide que está lá no verso 19, aparece no verso de número 7, como consequência da consciência da ressurreição. Quando o Senhor ressurge, Ele assume a autoridade porque venceu a morte. E essa consciência dessa autoridade deu autoridade àquelas mulheres. Ide, falem da ressurreição para os meus discípulos. Particularmente, eu já disse em outras pregações, já repeti hoje, para mim tudo gira em torno desses versos 18 a 20 do capítulo 28. O Evangelho quer fortalecer o senso missionário. É um Evangelho que nos fala do reino, mas não do reino para nós. Porque é muito comum o crente pensar no reino só para ele. Quando eram os apóstolos, Pedro, Tiago e João, Jesus subiu no Monte da Transfiguração, eles falaram: Senhor, vamos fazer uma cabana e vamos ficar aqui. O Senhor disse: não, vamos pregar o Evangelho, vamos descer daqui. As mulheres, elas deram uma lição grandiosa. Elas retiraram-se apressadamente. Gente, se aparecesse um anjo, parecendo um relâmpago, com vestes alvas, com voz poderosa, com poder de gerar um terremoto, empurrar uma pedra, e ele começasse a falar comigo, e eu conseguisse sobreviver e não desmaiar igual os guardas, eu ia falar: anjo, fala um pouco mais, quero saber mais da história. Mais tarde, Jesus aparece para elas. Eis que Jesus veio ao encontro delas. Salve! Elas adoraram Jesus. E Ele mandou: não temais, ide avisar. E elas foram. O anjo, tudo bem, poderia te atrair por um tempo, né? Mas e Jesus ressurreto? Não dá vontade: Senhor, vamos morar aí mesmo, aqui mesmo, nesse jardim? Se fosse Maria Madalena, vamos montar uma barraca e vamos ficar por aqui? Não, elas foram. A consciência da ressurreição, de que um reino verdadeiro de Deus está sobre nós, e para participar dele eu preciso entregar a minha vida a Cristo. A consciência dele faz com que eu tema, e eu preciso avisar. Tema em sentido, tema pela vida dos outros. E eu preciso avisar, porque eu quero que todos venham para este reino. A vida missionária depende de uma consciência clara do reino dos céus. Sabe o apóstolo Paulo? Uma consciência clara da ressurreição e do reino também. O apóstolo Paulo disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, não teria sentido a missão da igreja. Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé.
Sabe por que nós estamos aqui esta noite reunidos? Por que eu estou trazendo a mensagem baseada em Mateus? Sabe por que João foi exilado na ilha de Patmos? Sabe por que ao longo da história pessoas morreram, mas traduziram a Bíblia para outros povos poderem ler? Sabe por que a menina está fazendo a interpretação para o Antônio? Sabe por que nós estamos na internet? Sabe por que tanto esforço? Sabe por que tanto investimento? Porque nós cremos, temos consciência da ressurreição. É a mensagem de Deus para a salvação do homem. São 2000 anos de história em que estamos percebendo a nossa fé não é vã. O apóstolo Paulo escreveu isso lá atrás. Sabe o que significa ele ter escrito lá atrás, ela ter sobrevivido até nós? Queimaram Bíblias, queimaram homens de Deus, lançaram na cova, nas arenas para os leões comerem. Na cidade de Roma, diz que as estradas foram iluminadas por corpos de cristãos queimados. Mas a nossa fé não é vã, porque na verdade Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é a ressurreição da igreja, irmãos. Louvado seja o Senhor. É por isso que nós podemos insistir. A consciência missionária tem de estar baseado numa certeza da ressurreição. Nós não estamos falando só de moral e de ética. A igreja traz essas coisas no bojo da sua mensagem. Mas a nossa mensagem é de vida eterna. A moral e a ética é a maneira como nós expressamos nossa consciência de vida eterna, o nosso reino. Mas nós estamos falando de coisas que os homens não podem produzir e não podem imitar. Vida, cheiro de vida, Cristo dentro de nós. Quando Deus olha dos céus para todos os homens na terra, Ele identifica quem é justo e quem não é, quem entregou a vida a Cristo e quem não entregou. E nós cremos que devemos dizer às pessoas que elas devem se voltar para Cristo Jesus. Consciência missionária. Ide. Elas foram apressadamente. Mais à frente, irmãos, um pouco mais à frente, nesses versos mesmos. Se eu creio que Cristo vive, se eu creio que Ele está vivo e que Ele governa todas as coisas, aí você vai entender o relacionamento com Ele. A consciência da ressurreição nos conduz à realidade da comunhão com Cristo. Que eu não posso ter comunhão com Cristo que está morto. Não adianta eu olhar para um crucifixo e ver um Cristo morto e dizer, Ele está morto. Não adianta eu ver um quadro, ver o Cristo morto e falar, Ele está morto. Eu não me relaciono com Ele nesse sentido. Mas quando eu morro com Ele, e ressuscito com Ele, e creio que Ele está vivo, essa consciência me diz que Ele também está aqui. Ela me autoriza a dizer que Ele vive em mim, como o apóstolo Paulo disse. Não sou eu mais quem vivo. O Cristo que vive, também vive em mim. E aqui no texto, olha que interessante. Ele diz assim, o anjo diz para elas, que Ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Mais tarde ele se encontra com as mulheres e diz para ele, ide avisar para elas, verso 10, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E no verso de número 20, ele deixa claro, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu escrevi assim sobre esse versículo. O verso final do Evangelho é uma das mais reconfortantes e preciosas mensagens do Novo Testamento, talvez de toda a Escritura. Quem nunca se consolou com essas palavras, eis que estarei convosco todos os dias. Quem num momento difícil
não precisou ouvir. Quem no momento em que recebe um exame com um resultado negativo, não precisou ouvir: estarei convosco. Quem no momento de luta em família, no momento em que um filho está sofrendo, não precisou ouvir: estarei convosco. Quem que nunca foi consolado com uma palavra desta? Ou com esta palavra? Pois é, irmãos. Você só pode ser confortado por esta palavra quando você entende que Ele vive, que Ele está ressurreto. Entrem no sepulcro, vejam, está vazio, Ele ressuscitou. Elas encontram com Ele, elas adoram a Jesus. E Ele diz: fale para os meus irmãos, lá eles me verão. E eles viram. E foi marcante para eles. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João. Deixa marcado esse texto. 1 João. Capítulo 1. Entre os discípulos que tiveram esta alegria de ver Jesus estava João, o mesmo da ilha de Patmos. Olha o que João escreve, verso 1. O que era desde o princípio. Olha só, ouve essas palavras. O que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. A ressurreição, nós vimos, Ele ressuscitou, nós tocamos nele. Isso trouxe comunhão. Comunhão, irmão, é uma das coisas mais preciosas desta vida. Quando eu ouço Jesus dizer que vai estar conosco. Hoje, quando eu estava meditando nessas palavras, estava relembrando, que palavras preciosas, Ele está comigo. Não importa se eu tomar a decisão segundo a vontade dEle, eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo de nada. Eu posso seguir em frente na minha missão, como você pode seguir na sua. É difícil ser pai, é difícil ser esposo, é difícil ser esposa, é difícil ser filho, é difícil ser trabalhador, é difícil tudo. Mas quem tem consciência, quem tem muita consciência da ressurreição, não tem medo. Continua a missão. Porque a coisa que mais importa não é a vitória. Sabe, irmãos, a gente às vezes fica muito preocupado com a vitória em termos pessoais. Sabe qual é a nossa maior vitória? É ter a Cristo. Sabe qual é a nossa maior vitória? É que quando tudo acabar, nós estaremos para sempre com Ele. Ele não disse: eis que estarei convosco todos os dias e vou resolver todos os problemas que vocês têm. Mas Ele disse que estaria conosco, isso Ele disse. Significa que eu posso passar por tudo. Posso tudo naquele que me fortalece. Você já teve um amigo assim, bem chegado, que é aquela pessoa que na hora que você precisa, está disposto a estar do seu lado? É bom, não é?
Nós que somos casados, eu posso falar de mim, eu tenho a minha esposa, ela tem a mim. Como é bom, mas nós somos falhos. Pode ter momentos que ela não me entende, não entende minha angústia. Pode ser que tenha momentos que eu não a entendo e não entendo a angústia dela e não consiga ajudar. Mas se eu tiver consciência da ressurreição, todos os momentos da minha vida, o meu melhor amigo estará comigo. Louvado seja o Senhor. Ele vai me ajudar sempre. E quando Ele não mudar as circunstâncias ao meu redor, Ele me trará conforto e forças. É Ele quem me fortalece. A ressurreição é o momento maior da comunhão. Sabe por quê? Porque quando Ele ressurge dos mortos, Ele toma para si o cativeiro. Ele leva cativo o cativeiro. Nós estávamos presos, Ele nos liberta e nos prende a Ele. Quando a gente se converte verdadeiramente, se você não teve essa experiência e você vier a tê-la, eu já vou adiantar o que é que acontece. Você se sente preso, mas é uma prisão da qual você não quer abrir mão. São os braços de um Cristo que te ama, deu a vida por ti. Amém. Quantos irmãozinhos e irmãozões aqui podem dar testemunhos assim? Levante o braço quem pode dar um testemunho, para os que não sabem saberem. Pode levantar o braço. Eu posso. Não precisa vir aqui na frente, não tenha medo. Não vou chamar você vir aqui. Diz assim: a minha vida mostra isso. Quando eu fui cativo por Cristo, minha vida mudou e eu não quero abrir mão mais. Os outros vão abrir mão, é isso? Agora, não é possível vocês levantarem a mão porque eu disse alguma coisa. Se você está no nosso meio, creia no que nós estamos dizendo, porque essa ressurreição mudou a nossa vida. Mas irmãos, vamos falar uma coisa séria. Estamos falando várias coisas sérias, por favor. Mas vamos falar algo sério em termos da sua seriedade, em termos da gravidade do assunto. Às vezes, nós sabemos essas coisas, aceitamos essas coisas, mas vivemos como se elas não fossem verdadeiras. Algumas das nossas decisões refletiam muito mais a morte que a vida. Refletiam muito mais uma humanidade sem Cristo que alguém que entregou a vida integralmente ao Senhor. Não é verdade que às vezes nós fazemos assim? Não é verdade que às vezes pensamos muito mais no nosso reino pessoal que no reino dele? E que negligenciamos a nossa missão? Quantos aqui retiveram a palavra quando deveriam ter falado de Jesus? E quantos, na oportunidade de darem um grande testemunho da mudança que Cristo fez na sua vida, se inseriu num contexto de vida que nada tem a ver com uma vida ressurreta? Caso a sua vida ainda reflita um modelo de vida baseado na morte, no pecado, é tempo de se dispor, olhar para a cruz e para o túmulo vazio e clamar por mudanças. Você pode lançar fora o medo, você pode se impregnar missionariamente da ambição de servir ao reino de Cristo. Sua vida pode mudar. Porque Cristo vive. É Ele quem faz isso, não é você. Peça. Diga a Ele: eu quero.
Eu quero ter uma vida ressurreta em todos os espaços da minha alma. Eu não quero ter salas escuras no meu coração. Eu não quero ter segredos obscuros, pecaminosos, guardados dentro da minha alma. Eu quero viver transparente diante de Ti, Senhor. Você não precisa ser perfeito, mas você precisa desejar ardentemente, buscar, como uma criança busca o leite no seio da sua mãe. Já viram a criança querendo mamar? Ninguém ensina. As meninas estão grávidas aí, que vão ter filhos, se preparem. Aquelas que estão amamentando sabem dizer, até está ali balançando a cabeça assim. É verdade. Fica aqui uma dica: se possível, amamentem seus filhos. Se possível, amamentem. Como Deus nos amamenta. Busque o leite genuíno. Busque a Deus como uma criança que precisa mamar. Clame: eu preciso dessa vida, Senhor. Essa vida ressurreta. Eu estou encerrando, falando sobre a nossa igreja. E a nós, filhos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Uma palavra como essa deixada para o Senhor deve motivar a igreja ao serviço. Nossa igreja é rica em muitos talentos e recursos. Temos tantas coisas boas. Não precisamos temer. Nós não somos uma grande igreja, mas nós podemos fazer uma grande obra. Nós não precisamos ter medo, mas podemos fazer. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei com eles. Imagina num grupo como nós, como o Senhor se alegra em estar conosco. Se você entender, tiver consciência da ressurreição, do significado dela para a sua vida, para a vida de cada crente da nossa igreja, então seja desprendido, irmão. É necessário um desprendimento para que haja um grande avivamento entre nós. Não tenha planos pessoais que não tenham vindo do Senhor, que não incluam a obra do Senhor na sua vida. Não faça isso, é um erro. Isso é humano, não é divino. Isso é terreal, não é eterno. Trace planos nos quais Deus seja o centro e dos quais Deus seja o centro. Você poderá passar a ser um dizimista, você poderá ser um missionário, você poderá ser um distribuidor da cesta básica, ajudar, você poderá contribuir de muitas formas, você poderá começar a ser um aluno da escola dominical, trazer pessoas para ouvir, levar pessoas para ouvir a mensagem no seu lar. Você pode ser uma intercessora, um intercessor, alguém de oração. Você poderá trabalhar com ministérios na nossa igreja. A nossa igreja precisa muito. Nós precisamos buscar crescimento neste sentido de envolvimento com a obra. Não abra mão de seus dons, nem da ressurreição que Cristo já deu a você. Não abra mão. Uma igreja consciente de que deve agir como igreja ressurreta será uma igreja obediente ao ID. O tamanho, a força, a qualidade particular é coisa de menos importância, ou de menor importância, pois é Cristo quem estará conosco todos os dias. Vou perguntar para vocês: Cristo vive? Sim. Ele vive em meu coração. Tem certeza? Cristo vive? Sim. Ele vive em meu coração. Que palavras belas as suas.
viva para Cristo também.